Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá, na edição de hoje você vai ver: temporal causa estragos e transtornos em Santa Maria. A falta de luz atinge 30 mil famílias na cidade. O uso de máscara para crianças até 12 anos deixa de ser obrigatório no estado. Veja também: motorista resiste à abordagem e quase atropela policial durante perseguição. E ainda, com muito brilho, latidos e diversão, Carnapet reúne animais de estimação e tutores na folia de Carnaval de Santa Maria. Confira estes e muitos outros assuntos no resumo dos principais fatos do dia aqui no JD em 15 segundos. Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você. Mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. Já era final da tarde de domingo quando o tempo mudou em Santa Maria. Depois do calor e abafamento, o dia virou noite e o temporal causou transtornos e muitos estragos na cidade. Nuvens carregadas, raios e trovoadas anunciaram o início do temporal em Santa Maria. Por volta das 7 horas da noite, os ventos chegaram a 118 km por hora, causando estragos e destelhamentos em muitos pontos da cidade. A chuva forte chegou a quase 40 milímetros em alguns bairros. Na região norte, no bairro Carolina, uma árvore caiu sobre o telhado de uma casa. 4 pessoas estavam na residência na hora da queda. Uma criança e 2 adultos ficaram feridos e foram socorridos pelos bombeiros. No shopping Praça Nova de Santa Maria, parte do teto de uma loja desabou por causa da chuva. Muitas pessoas estavam no local na hora do acidente, mas ninguém ficou ferido. No final da rua Orlando Fração, um morador registrou o alagamento dentro de casa. De acordo com ele, não há escoamento da água da chuva em função das obras na passarela da Urlândia. A água volta pelo vaso sanitário e atinge toda a casa. No distrito de Boca do Monte, no interior de Santa Maria, a escola municipal João Hundertmark foi atingida pelo temporal. 4 salas de aula foram alagadas. Parte do telhado que dá acesso ao refeitório voou com a força do vento e foi parar na frente da escola, derrubando parte da cerca. A energia no local foi desligada por segurança. Até às 3 horas da tarde desta segunda-feira, a Defesa Civil não tinha aparecido na escola para avaliar os danos. As aulas, de acordo com o diretor, devem ficar suspensas nos próximos dias. E nesta segunda-feira teve mais chuva. De acordo com a Baroclima Meteorologia, até o momento choveu 83 milímetros em Santa Maria. Árvores caídas, casas destelhadas e vias importantes da cidade ficaram bloqueadas por causa do temporal. A região central de Santa Maria amanheceu com estragos causados pelo temporal. Na rua Olavo Bilac, próximo da Borges, um telhado ocupava metade da pista. Mais adiante, na rua Apple, o trânsito estava totalmente bloqueado. Agora, 8h20 da manhã desta segunda-feira, o trânsito aqui na rua Apple permanece bloqueado por conta dessa árvore, que caiu ainda no fim da tarde de domingo. A árvore atingiu edificações do outro lado da rua e nessa manhã a região ainda permanece sem energia elétrica. Um pedaço de galho ainda estava pendurado em uma janela do outro lado da rua. A entrada de outro prédio também foi danificada. Conforme moradores, um carro bateu na árvore durante a noite. Estava olhando televisão, ouvimos um estrondo e aí corremos aqui para fora, que era muita chuva.
e era quando vimos essa árvore caída. Segundo a vizinha da frente, foi um raio que caiu e atingiu a árvore. Essas árvores estão levantando todas as calçadas, inclusive eu fui na prefeitura, pedi para dar um jeito, né, porque estava previsto que ia acontecer isso. E agora a menor caiu. Na rua Niederauer, esquina com a Floriano Peixoto, uma cena curiosa. O semáforo está deslocado, mas funcionava normalmente pela manhã. A rua Riachuelo também foi totalmente bloqueada. Um galho de árvore bloqueou uma das principais ruas aqui do centro de Santa Maria, a rua Riachuelo, e obrigou os ônibus a fazerem um desvio, mas nenhuma parada foi afetada. Agora, por volta de 9 horas da manhã, equipes trabalham na remoção dos galhos e no restabelecimento da energia elétrica aqui da região. Durante a manhã, as linhas do transporte coletivo tiveram um desvio. Em vez de seguir pela Riachuelo, os coletivos passaram pela Pinheiro Machado, Benjamin Constante e Tuiuti, retornando ao itinerário normal pela Riachuelo. O trânsito no local já teve meia pista liberada antes do meio-dia. E ainda na edição de hoje, nós voltamos a falar sobre os estragos e transtornos causados pelo temporal em Santa Maria e na região. A Prefeitura de Santa Maria estuda a possibilidade de aumentar o limite de velocidade em 3 locais da cidade. Os detalhes com a repórter Ariane Lima. Desde que os controladores começaram a gerar autuações aos motoristas que desrespeitam as leis de trânsito, o número de multas aplicadas em Santa Maria aumentou em comparação ao número de infrações registradas somente por agentes de trânsito. Com o funcionamento pleno desde junho de 2021 em 6 locais e desde julho em 9 trechos, os controladores são responsáveis por detectar motoristas que passam no sinal vermelho, param em cima da faixa e principalmente ultrapassam a velocidade máxima das vias. Desde que o número total de autuações de trânsito disparou, um dado tem chamado a atenção. A Avenida Diácono João Luiz Possobon é a campeã de infrações. Os números da avenida que ligam o centro a Camobi são os maiores em comparação com os outros 8 cruzamentos onde os equipamentos multam motoristas nas mesmas situações. De agosto a janeiro, Diácono soma 28.290 casos, a maioria por excesso de velocidade. Em segundo lugar está a Walter Jobim, com 8.529, e em terceiro lugar a Elvio Basso, com apenas 6.159 casos. E é justamente nessas 3 avenidas campeãs de multas por velocidade que a Secretaria de Mobilidade Urbana faz um estudo que pode resultar em breve em mudanças como, por exemplo, o aumento da velocidade máxima, que hoje é de 50 km por hora para 60 km por hora. Em entrevista ao programa Bom Dia Cidade, o secretário de Mobilidade Urbana, Orion Ponce, falou sobre a possibilidade e explicou como funcionam os estudos para a definição de velocidade nesses locais. Então, a gente está agora para fechar, provavelmente, mês de março, todo esse estudo de trafegabilidade para verificar quais são os ajustes necessários, se por acaso existem ajustes a serem promovidos pela mobilidade urbana, pelo município de Santa Maria, né? Para que a gente promova a segurança e não a autuação deliberada apenas para promover a multa, digamos assim. Tá? Então, o que atingir, na verdade, é uma recondução ou uma direção segura. Então, a gente está fazendo isso em 3 pontos especificamente. A Avenida João Luiz Possobon, a Avenida Elvio Basso e a Avenida Walter Jobim. A gente trabalha com perfis de velocidade. Tecnicamente, ele tem, dentro dos nossos manuais, que a gente chama de 85 percentis. O que isso representa? Representa uma medição de velocidade, como a gente fez anteriormente a instalação dos equipamentos, e os veículos têm que estar dentro daquele limite de velocidade estipulado para a via. Naquele caso, a velocidade ali era 60 km por hora. Os veículos estavam numa média de 70, 10 acima. Para ele ficar em 60, que representa uma média aceitável, a gente tem que baixar 10 quilômetros, né? Porque ali o excesso é até 57. Então, 50 quilômetros ele representa ali uma condição melhor de segurança. Hoje, a gente tem que refazer exatamente esses estudos, e ele está previsto, a gente vai refazer eles antes, está previsto refazer
um ano após a instalação, a gente vai refazer com 6 meses. Por quê? Porque se nós tivermos ali, como está a velocidade agora, 50 km por hora, se estiver muito abaixo, né, a gente pode talvez fazer uma realocação. E especificamente, nesse caso da João Luiz Poçobon, analisar se por acaso ali ele está sendo eficiente ou se daqui a pouco existe uma readequação a ser feita na questão velocidade, né? Porque pode sim os condutores estarem dentro das médias aceitáveis e o equipamento, digamos, será ajustado para essas médias, né? De agosto até agora, o número de autuações vem caindo. Quando os controladores passaram a multar ainda em 2021, a Secretaria de Mobilidade Urbana já esperava que nos primeiros meses de funcionamento dos equipamentos, o número de multas fosse maior. A expectativa é de que os motoristas passem a respeitar mais as leis de trânsito e, nesses trechos, as infrações comecem a cair. Em janeiro, a queda registrada é de 11,26% em relação a dezembro de 2021. O serviço de cirurgias eletivas, que ficou suspenso na 3ª e 4ª semana de janeiro em razão do aumento de casos de Covid no Hospital Universitário de Santa Maria, foi retomado. Nos 15 dias, foram 40 procedimentos que precisaram ser remarcados. Agora, o fluxo de cirurgias segue em normalidade, com média de 19 a 20 executadas diariamente. Porém, com lista de espera de cerca de 5.000 procedimentos. De acordo com a gerente de atenção à saúde do USM, o grande número represado está ligado à restrição imposta no primeiro ano de pandemia, em que os ambulatórios estavam restritos para evitar a contaminação pela Covid-19. E o uso de máscara de proteção individual para crianças menores de 12 anos deixa de ser considerado protocolo obrigatório pelo Sistema 3As de monitoramento, mecanismo que gerencia a pandemia no Rio Grande do Sul. Quem nos traz os detalhes sobre essa nova resolução é a repórter Jaiana Garcia. O uso de máscara de proteção individual para crianças menores de 12 anos deixa de ser considerado um protocolo obrigatório pelo Sistema 3As de monitoramento, o mecanismo que gerencia a pandemia no Rio Grande do Sul. O novo decreto foi publicado no último sábado. Para crianças entre 6 e 11 anos, a máscara passa a ser protocolo recomendado. Esse parecer técnico que embasa o regramento, assinado pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde, levanta pontos de atenção que devem ser considerados para o uso recomendado da máscara entre crianças de 6 e 11 anos. Um desses aspectos é a transmissão generalizada, comunitária e sustentada da doença. Também é necessário observar a capacidade individual da criança nos cuidados com a manipulação da máscara. Para crianças que convivem com pessoas que tenham alto risco de desenvolvimento de doenças graves, o uso de máscara passa a ser aconselhado. A justificativa da Secretaria Estadual também reforça a importância da vacinação para que o vírus respiratório seja mitigado. Cerca de 40% do público infantil entre 5 e 11 anos já foi vacinado contra o coronavírus desde o início da imunização para essa faixa etária aqui no estado. Ainda que exista uma lei federal que obriga o uso de máscara para crianças acima dos 3 anos, o Estado concluiu que não há base técnica que suporte a obrigatoriedade de máscaras indiscriminadamente na faixa etária de 3 até 11 anos. Com informações para o Jornal do Diário, Jaiana Garcia. Esta terça-feira é feriado facultativo de carnaval e, por isso, a Prefeitura Municipal de Santa Maria não vai realizar ações de vacinação contra a Covid. O calendário retorna normalmente na quarta-feira. E o domingo de carnaval também foi de diversão para os cachorros e seus tutores em um concurso de fantasias. O Diário foi até o shopping Praça Nova acompanhar essa competição.
Com muito brilho, latidos e diversão, a primeira edição do Carnapet aconteceu neste final de semana em um shopping de Santa Maria. Entre as atividades, o público pôde acompanhar um desfile dos pets e seus tutores para a escolha do melhor figurino carnavalesco. A tarde também foi de premiações e todos os animais que se inscreveram no concurso ganharam um ensaio fotográfico. O Carnapet é uma realização do Shopping Praça Nova em parceria com o Conexões Pet, um perfil dedicado ao universo dos animais de estimação. A gente teve a ideia de fazer algo que pudesse ser algo em conjunto para o tutor e para o pet. Um espaço de lazer, diversão e também assim que traga alegria para o público que esteja observando. E é aqui na passarela que os 32 participantes e os seus tutores vão mostrar a criatividade, como é o caso do Vitor, que veio de refrigerante. Segundo a tutora do Vitor, a estudante Andriele de Castro, a ideia para a fantasia de Coca-Cola veio do seu pai, que costuma chamar o pequeno pela marca do refrigerante. E a fantasia foi mais porque meu pai chegou pra mim e disse assim, vai levar ele no carnaval? Eu vou. Aí ele, veste de Coca-Cola. Aí eu, por quê? É porque ele atende o nome por Coca-Cola também, de vez em quando. Entre essas e outras fantasias que chamaram a atenção de quem passeava pelo shopping, estava a do Tom, cachorro da fotógrafa Monize Tacheto. O figurino do Tom foi feito sob medida e é inspirado no Super Mario Bros., famoso personagem dos videogames. No figurino estava incluído até mesmo um chapéu. Eu fui fotografar o Tom para ele ir para a primeira feira de adoção que teve aqui no Shopping Praça Nova. Só que daí a gente se apaixonou, né, Tom? E aí já faz mais ou menos uns 8 meses que estamos juntos e esse esfomeado tá sempre junto nos eventos. A fantasia ainda não está completa, o chapeuzinho dele tá guardado aqui, mas vai ser do Super Mario. Mas apesar das diversas inspirações de todos os que participaram, foi a criatividade e simplicidade da fantasia de refrigerante que cativou os jurados e fez com que o Vitor levasse o primeiro lugar nesta edição do concurso. Agora resta tanto para o Vitor como para o Tom e todos os outros participantes aproveitarem os diversos brindes que foram sorteados durante o evento. Que bacana, né? Tava realmente muito divertido. E nós seguimos falando de carnaval, porque um dos carnavais de salão mais tradicionais e antigos de Santa Maria está de volta. Depois de 3 anos da última edição, adultos e crianças podem voltar a aproveitar as marchinhas e sambas no Clube Atirador Esportivo. O evento começou na sexta-feira para adultos e no sábado para as crianças. Ao todo, são 4 festas diferentes. Nos dias 26 e 28 de fevereiro, o salão recebe adultos para o tradicional baile, que neste ano conta com a animação da banda Agito Capilar e do DJ Folia. Na tarde do dia 1º de março, a festa é para as crianças, com a participação de personagens de desenhos como Turma da Mônica e Shrek. Por causa da pandemia, a lotação do local está reduzida e no primeiro dia de baile, cerca de 300 pessoas estiveram no local. Para o presidente do Clube Atirador Esportivo, esse retorno é fundamental. O Carnaval 2022, reunimos toda a nossa diretoria para fazer um carnaval tradicional, com banda, marchinhas de carnaval, para resgatar esse carnaval. E pós-pandemia é um carnaval diferente, é um carnaval com limitações de público, de regras que tem que ser cumprida. O Clube do Atirador Esportivo é a única das entidades tradicionais que tem bailes de carnaval neste ano. A sociedade busca resgatar essa cultura e o legado na realização dos bailes. Na tarde deste domingo, a movimentação de crianças pelo salão era grande. A diversão estava garantida não só para os pequenos, mas também para os pais e responsáveis que aproveitaram as brincadeiras e marchinhas. Para quem ainda não participou da Sopefolia, o ingresso custa R$ 5,00 para crianças de 5 a 11 anos. Já para os adultos, o ingresso antecipado está a R$ 25,00. Segunda-feira, a nossa noite, a noite de encerramento do Carnaval 2022, adulto, com Agito Capilar
DJ Folia e mais os bonecos da Turma da Mônica. E na terça-feira teremos nosso encerramento do Carnaval Infantil com a Turma da Mônica e DJ Folia. Então, venham todos, vocês que gostam de carnaval tradicional, venham para o Sopé do Morro. O esportivo está de braço aberto para receber vocês. Que legal, né? Tem ainda diversão no esportivo, hoje e amanhã. E a seguir, nós continuamos trazendo a cobertura sobre os estragos causados pelo temporal em Santa Maria e região. O Jornal do Diário faz agora um intervalo, você confere ao vivo as imagens através das câmeras do CIOSP, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, que nos mostram neste momento como está a movimentação na Avenida Nossa Senhora das Dores, cruzamento com a Rua Pinto Bandeira, em Santa Maria. Agora 6h28, o JD volta em instantes com mais informações. Até já! De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Olá, eu sou a doutora Emanuele e hoje eu tenho um recado para você, aposentado, que se dedicou toda uma vida a cuidar da sua casa, família e trabalho. Chegou o seu momento de ser prioridade. Esse novo ano que se inicia é o momento de focar na sua saúde e no seu sorriso. Aqui no Oral Sim, realizamos todos os procedimentos para a inserção de implantes dentários passo a passo junto a você. Podemos trazer de volta o seu desejo de sorrir e mastigar sem limitações. Conte conosco para esse primeiro passo. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Perfeição, grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli, grau de perfeição. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça a Uniped. O JD está de volta ao vivo e nós começamos este bloco com as informações da área policial. Quem nos traz os destaques é o repórter Jefferson Cabral no Boletim do BEI. Olá pessoal, trago agora os destaques de Santa Maria e região da área de segurança pública, informações que você também confere em bei.net.br. Neste domingo, a Brigada Militar de Tupanciretã localizou um corpo de um homem em avançado estado de decomposição.
A vítima de possível crime estava enrolada em um tapete às margens da RSC 392. As causas da morte e a identidade da vítima só serão divulgadas após exame de necropsia, que deve ficar pronto nos próximos dias. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia do município, onde já é investigado. A polícia afirma que a principal linha de investigação é de assassinato. Outra notícia do BEI. A Brigada Militar apreendeu, por volta das 4 horas da madrugada desta segunda-feira, uma arma de fogo no camping da praia do Jacaquá, em São Francisco de Assis. Os policiais receberam a informação de que no banheiro do local havia um objeto enrolado em uma cinta preta e, ao verificarem, localizaram um revólver calibre 38, 5 munições intactas de mesmo calibre e um coldre preto. O material foi apreendido pela guarnição, que efetuou o registro da ocorrência. Ainda não há suspeito de quem tenha deixado a arma no local. A Polícia Civil investiga o caso. Você confere no BEI. Um homem de 36 anos ficou ferido depois de perder o controle do veículo que dirigia na manhã desta segunda-feira em Santa Maria. O acidente aconteceu na BR-287, pouco depois das 10 horas da manhã. O condutor estava sozinho e trafegava no sentido Santa Maria, São Pedro do Sul. Ele foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao complexo hospitalar Astrogildo de Azevedo. O carro foi removido e recolhido ao guincho. Para encerrar, por volta do meio-dia dessa segunda-feira, parte do gesso do teto de um hotel caiu durante um treinamento em Santa Maria. Uma mulher teve ferimentos leves e foi encaminhada pelo SAMU também ao complexo hospitalar Astrogildo de Azevedo. Conforme testemunhas, cerca de 120 pessoas participavam de um treinamento comportamental, quando parte da estrutura do teto cedeu em um dos salões do Parque Hotel Morotim, às margens da BR-287 em Camobi. O Corpo de Bombeiros afirmou que chovia bastante na hora e, possivelmente por causa de uma infiltração, o gesso não suportou. O salão em que ocorreu o fato foi interditado. Tanto a organização do evento quanto o responsável pelo hotel preferiram não falar com a reportagem do BEI sobre o ocorrido. Esses e outros destaques você confere em bei.net e também nas nossas redes sociais, @bei.noticias. Acessa lá. E um homem de 39 anos de idade que dirigia um carro foi preso na noite de sábado pela Polícia Rodoviária Federal após fugir de uma barreira na BR-158. Ao receber ordem de parar, o suspeito, que possui antecedentes criminais por lesão corporal, embriaguez e ameaça, quase atropelou um policial, como você viu agora há pouco aí no início das imagens, e fugiu em alta velocidade pela BR-158 até a casa dele, no bairro São José, onde ele resistiu à abordagem e desacatou os policiais. Você está acompanhando aí nas imagens da Polícia Rodoviária Federal a perseguição, né, durante todo o trajeto, aí a polícia perseguindo o suspeito. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, porém, de acordo com os policiais, apresentava sinais de embriaguez, razão pela qual foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para o registro da ocorrência. E na manhã desta segunda, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública havia atendido cerca de 70 chamados de árvores caídas. Segundo a Defesa Civil, os bairros mais afetados foram os da zona oeste de Santa Maria. Assim que o temporal deu uma trégua, os moradores começaram os mutirões para a limpeza das casas e ruas. Na Avenida Paulo Lauda, no bairro Tancredo Neves, uma árvore bloqueava a via no sentido de saída do bairro. Na mesma avenida, por causa de um vento forte, um poste de luz atingiu esta residência. A gente levou um susto, né? A gente não sabia se atendia aqui fora ou lá dentro. Chovia lá dentro e aqui fora. Foi bem assustador, sabe? A falta de energia elétrica causada pelo temporal preocupa os moradores, que temem perder alimentos que precisam ser refrigerados. Os aparelhos, eu tava com medo que queimasse tudo até, né? Geladeira, micro, porque tudo, né? Ia e voltava. Mas depois, quando faltou decididamente, né? A noite foi assim, um caos, né?
Foi muito quente, né? E eu já sou anti-calor mesmo, né? E sem ventilador, sem ar, né? Tudo, a gente tá com as coisas tudo descongeladas, né? Com esse calor, sabe como é que é, né? Os refrigeradores, freezer não aguenta, né? No bairro Pinheiro Machado, a esquina entre a rua Engenheiro Adi João Forgiarini e Vereador Alexandre da Cruz foi completamente tomada por galhos de árvores. Foi em questão de segundos, começou a estralar tudo e começou a vir as árvores para baixo ali, ficou completamente tapado. A gente está sofrendo bastante a questão da luz, né? Creio que todo mundo, mas aí não tem que esperar, tem que fazer, tem que esperar realmente, né? Importante que a casa quebrou alguns brasilites, mas foi poucos, né? Então a gente agradece a Deus, porque perto do que foi pouco o estrago, né? As primeiras quedas de árvores foram registradas a partir das 5 horas da tarde do domingo. Aqui no bairro Pinheiro Machado, na propriedade da Luísa, 2 casas foram atingidas. Começou a cair daí em cima o telhado ali da minha mãe, caiu a árvore ali em cima, só não caiu na outra casa também porque tem a sacada, aí segurou. E aqui na frente, quando começou a deitar, caiu tudo em cima do muro ali, arrebentou os fios, quebrou o poste de luz no meio também. Os fios da internet também cortaram tudo, aí acabou demolindo. Canil também, caiu tudo, as árvores lá em cima, demoliu tudo. Quem precisar de ajuda com lonas ou informações sobre árvores caídas deve solicitar através do CIOSP, do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Santa Maria, pelo telefone 153. Continuamos falando sobre o temporal. Municípios da região também foram afetados pelo forte temporal. Os registros apontam casas e galpões destelhados, além de árvores derrubadas, alagamentos, quedas de energia e postes de luz. Os maiores acumulados foram registrados em Rosário do Sul. Outro município com vários estragos foi São Cepé. Em São Cepé foi registrada a queda de 10 postes de luz. Árvores também foram derrubadas com a força do vento em várias propriedades rurais. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Valnei Pedroso, a principal região afetada foi a do Cerrito do Ouro, no interior. Nesta área foi registrada, inclusive, a queda de um galpão em uma propriedade rural. Nos registros cedidos ao diário, é possível perceber ainda que animais ficaram presos nas estruturas quebradas. Outro município da região atingido foi Rosário do Sul. Ainda na madrugada desta segunda-feira, uma árvore caiu na BR-158 e teve que ser retirada da pista pelos bombeiros. Conforme o coordenador da Defesa Civil, Leandro dos Santos e Silva, os maiores estragos se concentraram na região da Chanota. Neste local, 4 casas foram destelhadas. Outra área que a Defesa Civil atendeu um chamado para destelhamento foi a Agrovila. Além disso, regiões do interior sofreram com falta de luz durante a madrugada. Em Faxinal do Soturno, 11 casas tiveram destelhamento total ou parcial. Tanto no centro quanto no interior, árvores caíram, mas não foi necessário utilizar desvios ou bloqueios no trânsito. O acumulado para o município foi de 47 milímetros. Já Lavras do Sul foi um dos municípios com maiores acumulados, cerca de 98 milímetros. A coordenadora da Defesa Civil, Zuleika Nobre Machado, apontou que 4 casas tiveram alagamento e uma moradia foi destelhada durante o temporal. Todos os danos foram registrados no bairro Olaria. Na região central, os municípios com maiores volumes de chuva foram Rosário do Sul, Lavras do Sul, São Gabriel, Vila Nova do Sul e São Cepé. E a partir da meia-noite de hoje, a concessionária Rota de Santa Maria passa a atender com serviços de guincho e ambulância de graça nos 204 quilômetros da RSC 287. Isso faz parte do contrato de concessão assinado com o governo do estado. Se houver algum acidente de trânsito ou pane mecânica entre o trevo do aeroporto de Santa Maria e Itabaí, basta os usuários ligarem para o 0800 da concessionária e solicitar os serviços, mesmo que o veículo nem tenha passado por uma praça de pedágio. O treinamento dos 99 colaboradores que vão atuar 24 horas por dia na operação aconteceu na última quarta-feira no campus da Universidade de Santa Cruz do Sul. A partir de setembro, esses serviços vão estar disponíveis nas novas praças de pedágio
que estão sendo construídas e começam a cobrar tarifa no mês de setembro. Uma é em Santa Maria, no distrito de Palma, outra em Paraíso do Sul e a terceira em Taquari. E no próximo bloco, a instabilidade segue nos próximos dias, mas sem risco para temporais. Os detalhes na previsão do tempo. O Jornal do Diário faz agora mais um intervalo e você acompanha ao vivo, através das câmeras do CIOSP, como está o movimento na Avenida Fernando Ferrari, aqui em Santa Maria, bem nas proximidades da Rua General Neto, também próximo da estação rodoviária aqui de Santa Maria. 6h43, o JD volta em instantes. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Quantos planos de 2021 você não conseguiu realizar? Aproveite que 2022 chegou para fazer diferente. É hora de recomeçar. Sim, você pode deixar sua dentadura ou ponte móvel de lado através do tratamento com implantes dentários aqui na Oral Sim e ficar livre de uma vez de inseguranças. E eu tenho certeza você vai ter o seu sonho de voltar a mastigar devolvido. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. E depois da chuva intensa na noite de domingo e durante esta segunda-feira, a terça deve começar com muita nebulosidade no céu de Santa Maria e a possibilidade de chuva fraca. A partir da tarde o sol vai aparecer, ainda entre muitas nuvens, e o tempo volta a ficar firme. Vamos ver agora como ficam as temperaturas em Santa Maria. Vamos ver então, na terça-feira, amanhã, 19 graus de mínima e a máxima não passa dos 30 graus. Na quarta-feira também, mínima de 19, a máxima podendo chegar a 33.
Já na quinta-feira, temperaturas entre 21 e 35 graus e na sexta também podendo chegar aos 35 graus. E o Museu de Ufologia de Itaara ficou fechado nos últimos 2 anos. Agora o local reabriu para a visitação e já nas primeiras atividades o público se encantou com o acervo sobre a história da humanidade e ciência em geral. Os olhinhos do Caio estão bem atentos às novidades. Ele mergulhou com muito entusiasmo na história da ciência. Tudo é novo e muito encantador. Depois de 2 anos fechado por causa da pandemia, o Museu de Ufologia de Itaara reabriu as portas ao público. E a família do Caio tratou logo de levar o pequeno para conhecer os mistérios que rodeiam o lugar. Eu vim antes, há 6 anos atrás, eu, meu marido e minha irmã, e aí tava sempre na expectativa de trazer meu filho, que tem 4 anos. E aí veio toda a pandemia e quando a gente soube da reabertura, já logo quis agendar no WhatsApp. O Caio gosta tanto de dinossauros que até a máscara é temática. Mas a parte que ele mais gostou do museu foi outra. Eu encontrei um ET machucado que caiu da nave. Ah, ele falou uau! Ele adora assim essas coisas misteriosas. E aí a gente já vinha conversando com ele em casa do que ele ia encontrar aqui para mais ou menos preparar, né? Mas às vezes quando tocava música muito alta ele ficava com um pouquinho de receio. Depois de passar pelas sessões que falam dos dinossauros, da evolução humana e da astronomia, os visitantes chegam até a parte que fala dos ETs, que é sempre a sessão que chama mais atenção. E esse primeiro dia de retomada aqui no Museu de Ufologia foi cheio de novidades. Nós estamos resumindo muito aquela parte da visita guiada, né? Então é uma visita de curiosidade, a qual eu vou indicar para os visitantes a parte curiosa do museu e ficar livre para leitura. Claro que todo mundo gosta da visita guiada, que é aquela mais tradicional, aquela que mexe com o visitante, mas infelizmente nesse momento não vai ser possível. Algumas partes do museu foram adequadas. A loja que vende itens temáticos foi ampliada. Nas sessões, é necessário manter o distanciamento e tem placas explicativas sobre cada objeto. As pessoas estão querendo sair, estão querendo saber da curiosidade que o museu sempre ofereceu. Então, em primeiro lugar, segurança, álcool gel, verificação de temperatura e depois se divertir nesse universo tão curioso que é não somente a vida extraterrestre, mas também contar a nossa própria existência, quem somos nós e de onde nós viemos. Agora, para onde nós vamos é um mistério que talvez só as estrelas nos digam. A reabertura foi em formato de teste, mas o museu vai receber visitações de escolas e pessoas em geral por agendamento daqui para frente, para que mais olhinhos como o do Caio brilhem em contato com a ciência. Que legal, né? A criançada se diverte, sem dúvida. A seguir você confere as notícias do esporte. O JD agora vai para mais um intervalo. Vamos conferir imagens ao vivo nessa ida para o intervalo comercial. Você confere como está a movimentação neste momento na Avenida Presidente Vargas, em Santa Maria, cruzamento com a Rua Marechal Floriano Peixoto. 6h51. Voltamos em seguida. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica e enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Olá, eu sou a doutora Emanuele e hoje eu tenho um recado para você, aposentado, que se dedicou toda uma vida a cuidar da sua casa, família e trabalho. Chegou o seu momento de ser prioridade. Esse novo ano que se inicia é o momento de focar na sua saúde e no seu sorriso. Aqui no Oral Sim, realizamos todos os procedimentos para a inserção de implantes dentários passo a passo junto a você. Podemos trazer de volta o seu desejo de sorrir e mastigar sem limitações. Conte conosco para esse primeiro passo.
A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. O JD está de volta e neste último sábado o ônibus que carregava os jogadores do Grêmio para a disputa do Grenal foi atingido por uma pedrada que acabou ferindo um jogador que precisou ser encaminhado a um hospital com traumatismo craniano. Para falar sobre esse caso polêmico, nós estamos recebendo agora o repórter esportivo Gilson Alves aqui no JD. Olá, Gilson, boa noite. O Grenal já foi remarcado, já tem nova data? Boa noite, Vilseu, e aí quem acompanha o Jornal do Diário. Sim, o Grenal que não ocorreu, então seria disputado no último sábado e devido a incidentes no entorno do Beira-Rio, quando a delegação do Grêmio chegava ao estádio e recebeu uma pedrada, como a gente vê as imagens aí, e aí o Vidiaçante Meia, o volante da equipe do Grêmio, foi atingido, teve que ser atendido no hospital, e aí todo o transtorno, a gente sabe, a partida acabou não ocorrendo, e ela foi remarcada pela Federação Gaúcha de Futebol para o dia 9 de março. Portanto, sem ser nessa quarta-feira, na outra quarta-feira, da próxima semana, então, às 19 horas, claro, no estádio Beira-Rio. Alguns desdobramentos ainda irão ocorrer, como, por exemplo, a possibilidade de não ter torcida de um lado, não ter torcida do outro, ou até portões fechados. Isso ainda não é oficial, mas a tendência é que o jogo ocorra com a presença de torcidas dos dois lados. Isso ainda será oficializado pela federação. A gente vê as imagens da pedra aí que acabou atingindo o Vidiaçante. E aí o Grêmio não poderia contar com esse jogador, teve toda aquela confusão, enfim, e o jogo foi transferido. Até então, até o sábado, sem nova data, mas a data já foi oficializada, como tem essa possibilidade no calendário, então na quarta-feira da semana que vem, dia 9, o Grenal que não ocorreu no último sábado, será realizado dia 9 de março, 19 horas, no estádio Beira-Rio. Viu, seu? É realmente um fato lamentável, né, Gilson? O esporte aí que sempre tem que, né, ser saudável, né, com muita paz. Infelizmente, esses fatos aí deixam a gente muito triste, né? Falamos agora, Gilson, sobre o Inter de Santa Maria, que começou hoje a pré-temporada e você acompanhou toda a movimentação, foi isso? Exato. Hoje foi dado o pontapé inicial na pré-temporada do Inter SM. A gente vê algumas imagens um pouco diferente do que ocorreu nos anos anteriores. O grupo não está completo, os jogadores vão chegando aos poucos para serem integrados então ao elenco que vai disputar a pré-temporada. E a gente vê o pessoal do departamento de fisiologia realizando alguns testes físicos nos jogadores. Já se apresentaram
8 jogadores, o goleiro Fernando, os meias Natan, Felipe D'Artora e Yuri Souza, os laterais Lucas Evangelista, Rafinha Carletti e Gessé, e também o zagueiro Negrete. Esses 8 já, no primeiro momento, já realizando as atividades. Chegam durante esta semana ainda Gustavo Miranda, zagueiro ex-Passo Fundo, que foi, aliás, confirmado oficialmente hoje, e também o volante Tel. Desses nomes, aquele que já atuou pelo Inter SM é o Tel, ele também chega durante a semana. Outros 3 nomes estão vinculados ao clube e chegam assim que terminarem a participação por suas equipes no campeonato ou nos campeonatos estaduais. O caso do Boré. O Boré está jogando o zagueiro Boré defende o Dom Bosco no Mato Grosso. A equipe joga uma partida eliminatória no próximo final de semana. Em caso de o time cair fora da competição, ele já pode se apresentar, por exemplo, na segunda, na terça-feira, no Presidente Vargas. O Maicon Silva está jogando o campeonato de Rondônia, mesma coisa, no que terminar o estadual de Rondônia, ele vem integrar o elenco. Da mesma forma, o meio-atacante Cristiano Salib. Quem não vem mais é o Anderson Balbino, volante que chegou a ser anunciado, ex-Grêmio, pelo Inter SM, mas ele não vem mais, não fará parte do elenco, então, alvirrubro. Além deles, claro, outros nomes serão anunciados nos próximos dias. E na comissão técnica, 2 alterações. Os auxiliares Sandro Pagliarini e Guilherme Toqueto não irão mais fazer parte do elenco. Eles estavam até hoje na apresentação, mas justamente conversaram com o técnico Leocir, um com uma proposta profissional de fora do estado, o outro com uma proposta profissional de fora do futebol. Não vão integrar mais, não vão ser auxiliares do Leocir da Lastra, que é o técnico, é o comandante do Inter SM. E a gente acompanha, então, a partir de agora, um trechinho do que falou o Leocir da Lastra nessa apresentação, começo dos trabalhos do Inter SM. Leocir falando. É um orgulho, uma satisfação, como já havia dito antes, trabalhar no Inter, uma equipe tradicional do nosso futebol, e nós sabemos que é o gigante e um gigante adormecido. Eu acho que nós temos que começar a trabalhar com bastante afinco, bastante determinação, prazer também de estar iniciando uma nova pré-temporada. Lógico que não é como a gente gostaria que fosse, gostaria que tivesse todos os jogadores presentes já, mas infelizmente todos os clubes vão passar por essa mesma dificuldade, porque nós podemos contratar 8 jogadores que jogam na primeira divisão em qualquer estado e também aqueles que nós emprestamos também. Vão começar a chegar a partir da eliminação dele nos estaduais. Mas vamos trabalhar muito sério com aqueles jogadores que estão aqui. Eu acho que é fundamental e é importante, porque já vem de um bom tempo inativo. E para nós é um prazer enorme, porque voltamos ativa. E voltar ativa sempre é um prazer muito grande. E principalmente hoje defendendo as cores do Inter Santa Maria, que é um clube que merece o respeito, não só meu, mas de todo mundo. Eu acho que vamos tentar fazer um trabalho que seja muito equilibrado, mesmo com as dificuldades de jogadores chegando após a pré-temporada, mas unificar esses jogadores que estejam aptos para jogar na estreia do campeonato, que é dia 9 de abril. Esse, então, Leocir da Lastra, que será o técnico do Inter SM na Divisão de Acesso 2022, a estreia marcada para o final de semana dos dias 9 e 10 de abril contra o São Gabriel, lá no estádio Silvio de Faria Correia. Para fechar, o São Gabriel, aliás, começa a sua pré-temporada amanhã, e o São Gabriel que será comandado pelo técnico Sananduva, ex-Inter SM, viu, seu? Ok, Gilson, muito obrigado pelas informações do esporte. E assim nós encerramos a edição de hoje, desta segunda-feira, 28 de fevereiro, último dia do mês, segunda-feira de carnaval. Vamos encerrando agradecendo a todos vocês que estiveram conosco, para você que está fazendo feriadão, um ótimo descanso. Encerramos com a nossa câmera exclusiva da TV Diário, localizada no Morro das Antenas. E é claro, né, que em função do tempo, a gente vê aí só uma fumaça, né, uma nuvem aí branquinha. Tempo chuvoso em Santa Maria, deveríamos estar conferindo a cidade, né, aquela geral da cidade, mas essa é a nossa câmera exclusiva mostrando aí então como está o tempo aí fora neste final de segunda-feira. Amanhã o JD está de volta ao vivo. Até lá! Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred, suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes, nosso carinho constrói sorrisos.